A forma como a criança senta, como a criança corre, como a criança cai, como a criança evita alguns movimentos, demonstra algumas dificuldades motoras por meio desses movimentos do dia a dia. Mas o que muitas vezes a gente deixa passar despercebido é que esse corpo está dando esses sinais por meio desses movimentos do dia a dia e a gente ainda não percebeu. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 3 sinais de movimentos do dia a dia que estão mostrando que há uma dificuldade motora aí no corpo da sua criança. Sinal 1 é o sentar em W. É um dos movimentos mais comuns que acontecem e que indicam dificuldade motora. Qual que é esse sentar? É quando a criança senta com os 2 joelhos virados para frente e os pés jogados para trás e fica realmente parecendo um W quando você olha de cima. E muitas vezes alguns pais até acham que é só uma posição confortável para essa criança, mas isso já está trazendo muitas informações. Primeira informação, isso indica que ela não tem uma força de core, ela não tem uma força de centro de corpo. Então ali não há um bom tônus que está resistindo aquela força, e aí a criança abre em W. Quando ela abre em W, você concorda comigo que essa posição em W, olha aqui nessa imagem, é uma área aqui embaixo, ela é maior, então embaixo, onde ela está sentada, tem mais ocupação. Então esse tronco não precisa fazer nenhuma força para manter aquele corpo sentado, porque a base é maior. E quando a gente diminui essa base, a gente sentando com as pernas esticadas para frente, ou as pernas esticadas mais afastadas, ou a gente senta em cross, que é aquela posição das pernas entrelaçadas, é menor a base que está apoiada no chão. Então o core, o centro do corpo, que é ali a região abdominal, paravertebral, do glúteo, vai ter que fazer maior força para fazer a criança permanecer ali sentada mantendo a postura, entende? Então a primeira coisa que fala pra gente é que tem um tônus muscular ali ruim, que ela não tá com uma força de core boa e por isso ela tá procurando aquela posição. E é assim, ó, gente, você que acompanha o meu canal, você já viu eu falando em outros vídeos aqui, que o sentar em W é algo que a gente espera quando a criança está lá na fase de exploração do engatinhar, só que é um sentar de transição. Agora, aquela criança que só senta em W, tem sim um sinal para a gente de uma dificuldade motora. Então, nessa posição do W, o corpo da criança está mostrando para a gente que ela está usando essa posição para compensar o controle postural. Então, lembre-se, sentar somente em W, essa é a questão. Só senta em W, alerta nesse sinal. A gente precisa ir atrás para fortalecer. É um corpo que é um tronco que está instável, que não tem força. E quanto mais a gente vai tardando isso, vai piorando, porque não vai ficar só nessa questão de sentar em W. Vai ser uma criança que vai fugir de atividades, vai ser uma criança que não vai sustentar posturas por muito tempo. Então, quando ela sentar lá na escola para fazer alguma atividade, ela vai sempre ficar escorando, vai reclamar que está cansado, que está difícil. Então, entende? Que começou ali no W, mas só vai piorando porque não foi atrás de intervenção. É um sinal de que há uma alteração neste corpo. Sinal 2, cair com muita frequência. Antes de eu te explicar por que isso é um sinal de dificuldade motora, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho algumas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo como o movimento influencia no comportamento, na aprendizagem, no desenvolvimento da criança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a sua criança, já se inscreve no meu canal para poder receber este e outros conteúdos. E se você já está gostando desse conteúdo, já deixe seu like para você não se esquecer. Por que cair com frequência é um sinal de dificuldade motora? É esperado que a criança caia, principalmente nesse período inicial da vida dela. Ela está explorando, então aí por volta de até 2, 3 anos, é esperado que ela caia. Mas uma criança que cai com muita frequência, sempre está com ralados, com roxos, com machucados. Opa, isso é um sinal de dificuldade motora. Isso não é esperado.
que caia sempre, com muita frequência, é exagerado essa questão de quedas no dia a dia dessa criança. E o que indica essa queda exagerada? É uma criança que pode ter dificuldade no tônus, pode ter dificuldade no equilíbrio, pode ter dificuldade corporal, percepção espacial, organização do próprio corpo e também pode ter relação com coordenação. Então, algumas crianças parecem se esbarrar e tropeçar o tempo todo, não necessariamente em alguma coisa, pode ser nela mesma, no vento. Ela bateu no vento e caiu, tropeçou do nada. Esse daí é o sinal que alerta a gente, é esse tipo de queda frequente que a gente tem que prestar atenção. E aí o que está acontecendo? Esse corpo está exageradamente com uma dificuldade, porque o normal que a gente espera que a criança caia, que é esperado dentro do desenvolvimento, é quando a criança está naquela fase de explorar, de ainda organizar melhor o andar dela, né? Toda a organização corporal. Então vai ter essas quedas mesmo, porque cai, levando e o corpo vai aprendendo. Desse jeito não funciona, então vamos tentar desse. Aí, também assim não funcionou, então vamos tentar desse. Então é exatamente essa conversa que está tendo entre cérebro e corpo. Mas quando é demais, quer dizer que está com dificuldade. Então é uma criança que precisa de um olhar, de uma ajuda na sua parte corporal, porque está apontando uma dificuldade motora. Terceiro sinal, evitar movimentos. O terceiro sinal aparece quando é aquela criança que ela não quer fazer alguns movimentos. Então ela não quer pular, ela não quer correr, ela não quer experimentar os brinquedos no parquinho. E aí geralmente alguns pais, alguns adultos entendem assim, ela é uma criança mais quietinha, ela não gosta muito de movimento. Não necessariamente. E assim, sinceramente, eu beiro a falar que a gente não espera isso de nenhuma criança. A gente espera exatamente que ela explore. Pode ser que ao longo da vida ela vá tendendo a ser uma criança mais quietinha, que não explore, mas ainda assim a gente tem que observar como que foi a infância dela. A gente espera que uma criança, ela suba, ela desça, ela pegue, ela puxe, ela faça muita arte, muita bagunça do nosso ponto de vista. Agora, ela evita, ela não quer correr, ela não quer pular, ela não quer brincar no parque. Opa! O que será que está acontecendo nesse corpo que está faltando nele, que ela está evitando esses movimentos? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. Algo ali não está bem organizado e aí a criança prefere não ir, porque ela já sabe que ela não vai lidar bem com aquilo, então ela evita fazer aquilo. E é pior, porque se a gente deixa ela evitar, só vai piorando, porque como que melhora? Ela fazendo exatamente aquilo que ela evita. E aí ela evita porque aquilo gera esforço demais para ela, ou está trazendo muita insegurança para esse corpo. E como ela não domina aquilo, o cérebro dela automaticamente vai querer evitar. Só que se a gente aceita isso, a gente está piorando o quadro dessa criança. Então você deve buscar um profissional da área motora para te auxiliar nesses 3 sinais que eu te falei. Se um deles, a sua criança, se encaixa, então busque hoje mesmo fazer uma avaliação com um profissional da área motora. Você pode procurar um psicomotricista, um profissional de educação física, para ver o que está acontecendo. Nessa questão do sentar em W aí, eu já falei para você. Essa postura corporal ali, que não existe esse tônus no tronco dessa criança, por isso que ela procura aquela base. Então ali é fortalecimento de tronco, de core. A segunda questão ali de criança que cai muito, em relação, eu já disse, pode ser equilíbrio, pode ser tônus, pode ser percepção corporal, pode ser coordenação. Então aí o profissional vai ter que fazer a avaliação para ver qual deles aí. Em geral, tem muita relação ali com as bases do desenvolvimento psicomotor, que é tônus e equilíbrio. E as outras coisas, percepção corporal, coordenação, são coisas secundárias que aparecem ali na pirâmide psicomotora. Então a base é o tônus e o equilíbrio. Em geral, o profissional vai começar por ali. E o último ponto, de evitar movimento, pode também precisar de um outro profissional chamado TO, terapeuta ocupacional, que a percepção da criança sensorial, tátil, motora, não está entrando bem nesse cérebro. E aí esse profissional vai ajudar, porque nós, psicomotricista e profissional da educação física, a gente trabalha com o que sai de informação, disso que ele sente. Ele sente e ele joga uma informação que é o movimento. Então a gente trabalha com o produto final, o movimento, dentro das nossas estimulações.
Então, dependendo da sua criança, vai precisar fazer uma avaliação com um terapeuta ocupacional, mas que são indicativos de que há alguma dificuldade motora, são sim. E aí, entenderam? Ou ficou alguma dúvida desses 3 sinais? Se ficou, coloca nos comentários que eu te respondo. Então, eu quero que você saia desse vídeo entendendo que o corpo da criança dá sinais do desenvolvimento dela. Então, agora que você sabe a importância de prestar atenção nesse corpo, eu espero que o seu olhar tenha sido mudado a partir de agora e que cada sinalzinho que esse corpo traga, você vai investigar e vai ficar perguntando, mas por que isso? O que será que está indicando? O que será que está acontecendo? Se você prestou atenção que alguns desses sinais ou outros que te veio na mente aí tem acontecido com a sua criança, vale a pena você procurar um profissional da área motora para fazer uma avaliação o quanto antes. O quanto antes da gente investigar isso, melhor vai ser e mais rápido esse corpo vai poder voltar ao estado dele, de percepção, de consciência dele, de coordenação, de exploração. Porque é isso que a gente quer na infância para esse corpo, que ele explore, que ele se mexa. Porque quanto mais ele faz isso na infância, melhor vai ser para o período de alfabetização e para a progressão dessa criança como um ser. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor. Se você gostou dele, deixe seu like e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!